Bom dia a todos, agradeço o Gil, feito para hoje, através de Santa Mônica, legal. Passamos meses felizes lá em Londres. Eu queria focalizar um pouco a minha fala sobre a assistência social no Brasil, e em particular o Bolsa Família, como uma espécie de estudo de caso. A última moda hoje em dia nas políticas sociais globais, vamos dizer, é transferência de renda. E tem certas vantagens, dá resposta rápida e é, como eu vou aproveitar, politicamente muito atraente, inclusive no Brasil. Tudo começa com o processo de redemocratização e a nova Constituição de 1988, veja aí a euforia. E houve uma mudança na política social no Brasil marcante nessa época, introduzindo novos conceitos, como, por exemplo, a cidadania social, o social citizenship, e pela primeira vez aceitando uma certa responsabilidade pública para prover assistência social a grandes tipos, por exemplo, parcelas da população previamente excluídas, sem nenhuma cobertura. É o que eu chamo uma espécie de universalização parcial, não contributivo, non-contributory, para a população pobre, idosos, pessoas portadoras de deficiências, trabalhadores rurais, especialmente com os grandes programas da BBC, da PSE, Pensões Rurais, e especialmente, em 2004, o Bolsa Família, que reuniu, como vocês bem sabem, vários programas de transferência de renda. E houve, então, a partir desse período, uma combinação da política social brasileira, uma combinação de universalismo e focalização de benefícios, um pouco produto do ajuste fiscal, mas também produto da ideologia neoliberal. Estou mostrando aqui a importância da Bolsa Família, do Bolsa Família. Embora o BPC e pensões rurais gastam mais dinheiro, eu acho, dão mais benefícios, mas em termos de impacto, o Bolsa Família é realmente desproporcional, são 60 milhões de beneficiários. Aqui o grande incentivador do Bolsa Família, o Lula, que quando se fala de Bolsa Família, geralmente pensamos em Lula, como o padroeiro, vamos dizer, do Bolsa Família, em vários sentidos. Não sei se no Brasil, até hoje, existe essa associação. Acredito que sim. Embora se escuta muitas críticas ao Bolsa Família, mas eu quero mostrar um pouco hoje, você considerar os dois lados da moeda. Mostrando um pouco o crescimento do Bolsa Família e como realmente tomou conta da percepção do grande público, vamos dizer, em termos de impacto. Começando em 2004, reunindo vários programas naquela época, com beneficiários, chegando a mais ou menos 13 milhões de famílias beneficiárias mais recentemente. Aqui são as imagens de felicidade que inspiram. Aqui já começam as críticas.
TV Fala, pesquisa mostra Serra com 25% e Dilma com 40% dos votos. Aí vem um assessor e diz assim, calma senhor, calma, é apenas entre os eleitores que recebem o Bolsa Família. Não precisa se preocupar. Na verdade, precisa se preocupar. Essa é outra história. A aparência do Bolsa Família, em particular, em torno de 2005, 2006, com a reeleição do Lula, o chamado efeito Lula pelo Bolsa Família no processo eleitoral foi muito significativo. Eu sei que na literatura, entre os acadêmicos, existe um pouco de discordância sobre a importância eleitoral. Muitos acadêmicos famosos que fizeram pesquisa sobre esse impacto alegam pelo menos que nas áreas mais pobres houve uma distribuição, por definição, né, do Bolsa Família, e que o eleitorado mostrou sua gratidão reelegendo o Lula com uma nova base política da classe menos favorecida, comparado com 2002, por exemplo. Isso tem levado a muitas críticas. Se você aceita essa associação, essa causalidade, que eu pessoalmente acredito que seja verdade, uma crítica é que é clientelismo. É basicamente compra de votos disfarçado. Mas eu diria que não é um clientelismo tradicional ou compra de votos. Eu pensei numa frase para captar isso e eu chamo de clientelismo universalizado. Quer dizer, é um clientelismo, mas é uma troca de favores mais ampla. Não é o coronel falando com os camponeses. Não é o prefeito prometendo lugares na escola se votar nele. É um reconhecimento racional, eu acho, de um povão agradecendo um presidente popular ou populista, como você quer definir, porque pela primeira vez o povão viu que os políticos são capazes de dar alguma coisa. Não é tudo ladrão que rouba, não. Uma parte, pelo menos, volta ao povo. Uma parte modesta, mas significativa. E o meu argumento hoje é que este efeito eleitoral, apesar das várias críticas, vou elaborar um pouco agora, pode ser, talvez, no futuro, um fator-chave na evolução da política social no Brasil. Além de transferências de renda, Bolsa Família e programas semelhantes. Só aqui, a dupla. Eu tenho uma imagem melhor do que essa, que é o Lula dando aquele beijo, diante de todas as câmeras, sabe? Que capta até melhor, eu acho que a transferência dessa herança política do Lula para Dilma e para os respectivos administrações. Geralmente, quando se fala de Bolsa Família, pelo menos fora dos círculos acadêmicos, se começa com o lado negativo. Todo mundo tem uma opinião. E eu vou começar com o lado positivo. Depois eu passo para o negativo. Quais são os aspectos positivos do Bolsa Família? Que eu acho que construiu uma certa base para um futuro mais positivo em termos de políticas sociais no Brasil. É um elemento que vai contribuir à construção de um novo edifício no futuro. Primeiro, ampliou a cobertura da política social no Brasil. Incluiu muitos grupos que previamente estavam excluídos. Como falou a Célia agora, teve um impacto na redução de pobreza.
É difícil distinguir nesta tendência de redução de pobreza entre os impactos macroeconômicos, o crescimento do emprego, aumento do salário mínimo e o impacto da proteção social. Mas os pesquisadores estimam que programas de proteção social, inclusive o Bolsa Família, contribuíram mais ou menos por 1/3 da diminuição da pobreza no Brasil nos últimos anos. E talvez o Bolsa Família uma 6ª parte do total. Algumas pesquisas indicam que melhoraram os indicadores sociais na área de educação e saúde, mas isso está em discussão e as tendências não estão bem claras por enquanto. O mais importante, eu acho que apesar das acusações de clientelismo, o Bolsa Família ajudou a criar um novo sentimento de direitos sociais. Entitlements seria a palavra em inglês. Quer dizer, não é mais visto como um favor distribuído com grande generosidade pelos poderosos, mas eu acho que está havendo uma percepção que virou um direito social, não é mais um favor. Todo mundo espera, aumentou as expectativas do eleitorado. E essa palavra eleitorado é chave porque daí vem o poder. O poder do povo que elege os políticos. Se os políticos acharam que é fácil manipular, não é tão fácil, eu acho que vai ser cada dia menos fácil. Tanto é que a continuidade do Bolsa Família, fora as pessoas individuais, os partidos do poder, é quase obrigatória hoje em dia, porque qual é o político que teria a coragem de dizer vou acabar com o Bolsa Família? Só se tiver um instinto de suicídio muito forte. Tanto faz o partido PSDB, PMDB, PT, né? Todos os políticos estão mais ou menos presos agora, obrigados, sem escolha, de apoiar Bolsa Família e programas semelhantes. Porque existe essa expectativa, essa percepção de entitlement, do direito social. Eu acho que no futuro talvez isso seja um fator muito importante para conduzir a política social. Levando esse argumento mais para frente, eu estou sugerindo, talvez eu seja louco mesmo, não sei, otimista pelo menos, ou louco pior, que essas expectativas, essa esperança de ganhar novas transferências, novas formas de apoio, pode no futuro constituir uma nova fonte de pressão política, inicialmente proveniente da força eleitoral do povo e futuramente talvez seria uma força catalisadora de mudanças na distribuição de verbas federais sociais. Eu sei que esse é um sonho, né? É um sonho, mas eu acho que talvez esse novo conjunto político, essas novas esperanças, pode talvez forçar a barra. Seu lado positivo. Se a gente for considerar, por exemplo, essa nova tentativa de criar ligações entre transferências de renda e geração de emprego, como, por exemplo, tenta, pelo menos na retórica, né, o programa Brasil Sem Miséria, da Dilma, lançado, pode ser que haja umas conexões produtivas com as públicas. Outra dimensão positiva do Bolsa Família, que pouco se fala, é a exportação do conhecimento e da capacidade técnica brasileira para outros países, na concepção e na implementação de programas semelhantes de transferência de renda.
O exemplo mais marcante, eu acho que é o país de Gana, na África. E houve uma série de missões de assistência social do Ministério do Desenvolvimento Social para este país, criado esse programa LEAP. Quer dizer, LEAP em inglês é uma sigla, né? LEAP, Local Empowerment, mas que significa, a palavra é pular, LEAP, dar um pulo, quer dizer, pular da pobreza. Né? Então eu acho que é uma série de vantagens possíveis aqui que podemos considerar. Agora, o outro lado da moeda é o lado negativo. As acusações de clientelismo, paternalismo continuam. A acusação que é um programa assistencialista cria dependência, né, o famoso welfare dependence, cria uma dependência dos pobres em cima da generosidade do governo, não deixa de ser um fato considerável. Outra crítica é que desestimula a procura de emprego, o pobre é preguiçoso. Mas todas as pesquisas não tem nenhuma evidência que isso seja verdade. As pesquisas que eu tenho lido. Outra mais válida talvez seja que reforça um pouco o setor informal da economia. Porque já passando para o setor formal, aí, não tem legitimidade para fazer parte do Bolsa Família. Outra crítica mais séria é que este assistencialismo, para não colocar outra palavra, ajuda a manter a forte desigualdade na distribuição de gastos sociais federais, a favor dos não pobres. Todos sabemos que a distribuição do orçamento social, embora seja grande, 22%, você falou, a grande parte é dirigida aos não pobres, principalmente na área de aposentadoria. Existe um perigo também, ligado com essas críticas, que programas como Bolsa Família incentiva a adoção da assistência social e proteção social focalizada nos pobres como política social cada dia mais central. Não uma coisa marginal, temporária, como era concebida originalmente, dessa forma de proteção social, mas como a gente fala em inglês mainstream social policy, política cada dia mais central, mais importante na construção de uma política social geral. Isso por motivos ideológicos neoliberais, porque ajuda o governo a manter controle, distribui benefícios de uma forma individual e não coletiva e não universal. E por pressões fiscais. Mas eu acho que o argumento fiscal é mais ou menos uma desculpa para adotar uma posição ideológica focalizada, ou targeted. É interessante como a linguagem do desenvolvimento é muito parecida com a linguagem militar. A política tem alvos. A pobreza é atacada. E lá vai. War on poverty. Guerra contra a pobreza. Tem uma série de terminologia que eu me levo a questionar com você. Será que tem interferência militar aqui? Sim, agora isso é paranoia demais, eu acho. Agora, ligado com essa nova, vamos dizer, escolha de uma política social central, ou cada dia mais central, é o custo de oportunidade a longo prazo. Porque é possível que os políticos e os tomadores de decisão vão
depender cada dia mais nesse, vamos dizer, band-aid approach. Você tem uma ferida, você cobre com band-aid, sem enfrentar os problemas estruturais centrais. E que pode haver, alguns pesquisadores já mantêm que já observaram isso, ao longo dos anos, uma diminuição do investimento social estrutural que condiciona fatores chaves para o desenvolvimento econômico, como, por exemplo, formação de capital humano. E todo mundo sabe, tem várias reportagens no jornal de hoje sobre o baixo empenho do sistema educacional no Brasil na produção de capital humano adequado para apoiar o desenvolvimento. E tanto é que existe muitos apelos para imigrantes agora a chegarem do exterior, pessoas qualificadas em vários setores chaves, porque aqui não se consegue. Mas fora isso, tem todo um processo de neglect, de abandono de educação básica no Brasil. Estava lendo hoje que um terço dos jovens não tem escola secundária, não termina a escola secundária no Brasil. Isso é catastrófico. Conclusão. Eu coloco a questão um pouco polarizada. A interpretação negativa seria que o Bolsa Família, vamos dizer, esse conjunto de transferências de renda, foi lançado como um programa anti-pobreza focalizado de cima para baixo. Adquiriu uma dimensão eleitoral política com um potencial para catalisar mudanças mais profundas através da pressão política popular eleitoral no futuro. Agora, qual é a fonte dessa pressão? Podemos discutir. Eu não tenho solução. É apenas uma hipótese. Ou, no outro extremo, seria que o Bolsa Família e outros programas de transferência, de proteção social, ajudem a consolidar uma política social residual e desigual, com altos custos de oportunidade a longo prazo, em termos de investimentos nos setores sociais fundamentais. Eu gostaria de pensar que haveria um equilíbrio entre esses dois lados. E gostaria de ver mudanças políticas que pudessem estimular novos debates, novas pressões, novas demandas, novas exigências do eleitorado brasileiro e da sociedade civil. Vamos ver. Se alguém tiver ideias brilhantes nessa área, estou ouvindo. Obrigado. Muito bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui participar dessa mesa com a Célia Alessi e com o Antônio Paul. Agradeço a Mônica, ao programa de pós-graduação da Mônica, que fez o contato comigo, a oportunidade de participar dessa mesa. Eu tenho pouco tempo, então eu vou me concentrar num ponto da exposição que eu tinha preparado para ter a oportunidade de discutir com os colegas. E aqui o ponto que eu vou tentar explorar e demonstrar e apresentar resultados de trabalhos que eu venho fazendo, de pesquisas que eu venho fazendo, diz respeito ao seguinte, para poder dialogar com a Célia, o Anthony, os colegas, a Helena e a Mônica, que vão fazer comentários, para isso para mim é desconhecido, não sei o que virá. Mas o que os colegas falaram, eu posso debater melhor. O ponto é o seguinte, e a questão com a qual eu venho trabalhando nos últimos 2 anos. Nós temos evidências bastante consistentes no Brasil de que, por mecanismos que a Célia e o Anthony exploraram, houve uma redução da desigualdade de renda.
tanto por efeito do crescimento econômico, por efeito das políticas sociais e tal, e está bastante bem medido. Os colegas econometristas têm feito trabalhos muito sólidos e vários trabalhos que demonstram que há uma redução consistente e bastante, digamos assim, não sei se o termo consolidado é o melhor, mas consistente da desigualdade de renda no Brasil. A gente sabe muito pouco sobre o que está acontecendo em termos de resultados no setor de serviços. Há poucos trabalhos sistemáticos sobre isso e as medidas, de modo geral, são muito impressionistas e pouco abrangentes. Tá? Vou dar um exemplo que me parece o mais dramático disso, que distorce, a meu juízo, a nossa visão. Uma enfermeira injeta vaselina numa criança recém-nascida, né? E isso é noticiado pela imprensa e nós temos a sensação de que enfermeiras injetam vaselina em série nos recém-nascidos, né? E obviamente nós sabemos que isso não é verdade, mas a gente não tem evidências sobre isso. Se isso acontecesse de modo sistemático, nós teríamos altíssimas taxas de mortalidade infantil no Brasil. Isso é um retrato de uma situação isolada que nós temos a sensação de que é um retrato do conjunto. É por isso que nós, cientistas sociais, fazemos pesquisas sistemáticas para entender melhor essa dinâmica. E é isso que eu tenho me dedicado nos anos mais recentes, a tentar medir e entender a desigualdade na área de serviços no Brasil e, em particular, nas políticas universais, como disse a Célia, de educação e saúde. Então, eu fiz um trabalho, eu não vou me concentrar na parte metodológica, porque demoraria tempo, e se vocês tiverem interesse, depois eu remeto a trabalho sobre isso. Mas aqui tem um ponto importante para vocês entenderem os resultados de pesquisa que eu vou apresentar, que esse primeiro é o esforço de fazer uma medida abrangente de desempenho na área da saúde. Então, são dados sobre mortalidade infantil, mortalidade neonatal, cobertura à saúde da mulher, cobertura a condições e desempenho da saúde das crianças, saúde do adulto, atendimento odontológico, cobertura pré-natal, cobertura vacinal, tuberculose, dengue. Então, aqui a ideia é fugir de um indicador único que se caso você tenha... aqui a recomendação metodológica é você fugir, apostar toda a sua avaliação num único indicador e que pode afetar, se esse indicador por alguma razão tiver um desempenho assistemático, isso afeta a sua avaliação. Isso para 2007, eu também tenho tentado ver toda a década de 2000, de um lado com essa expectativa de quanto mais você observar, quanto você aumenta o número de observações, você aumenta a confiança nos seus resultados. Para a educação, então, aqui tem uma coisa importante que eu estou examinando dados apenas referentes à educação básica. Desculpe, a saúde básica. Se eu estivesse observando a saúde, medidas mais complexas, condição hospitalar, os resultados seriam diferentes. Tenho consciência de que eu preciso dizer para vocês que aqui estou tratando da saúde básica. Há uma série de razões, depois eu vou mostrar as razões metodológicas também para isso. Para a educação, a mesma coisa. Educação, cobertura de creches, reprovação na 4ª série, reprovação na 8ª série, abandono na 4ª série, abandono na 8ª série, distorção idade-série, que é a distância entre a idade que a criança ou o jovem está e a série que ele está, e as notas na prova Brasil, tanto a desigualdade de desempenho entre as escolas do município, quanto a nota que o município obteve em relação aos outros. E aqui a medida é uma medida de desigualdade, isso é muito importante, não tem nem uma medida externa ao município para medir o seu desempenho,
mas eu estou como unidade de observação os municípios brasileiros e as redes municipais, a unidade mais desagregada que eu tenho, e comparo os municípios entre eles. Então, a nota máxima, tem uma série de técnicas metodológicas aqui que eu também não vou entrar, mas a nota máxima é daquele município que teve o melhor desempenho quando comparado com os outros, e a nota mínima é daquele município que teve o pior desempenho quando comparado com os demais para esses períodos. Tá bem? O que os resultados dão? Esse mapa da direita é o mapa da saúde, unidade de observação são os municípios, aquele conjunto de indicadores. Eu posso controlar tanto pelo indicador síntese, que é o que está apresentado aqui, quanto pelos indicadores particulares. Eu vou mostrar depois para vocês os dados, para mostrar como isso é importante. Então, isso aqui é o desempenho da saúde, isso aqui é o desempenho da educação. Então, o que nós temos para a saúde? No que diz respeito à saúde básica, aqueles indicadores lá que eu mencionei, a desigualdade é muito menor do que na educação. Esses dados aqui é para o triênio 2007-2009. Mais uma vez, eu trabalhei com o triênio para fazer a média dos 3 anos e evitar acontecer uma mortandade no município no ano de 2009, e isso é tomado como representativo do conjunto, que é o paralelo da enfermeira, né? Se uma enfermeira matou uma criança de uma cidade pequena, isso estatisticamente tem um impacto muito grande, né? Porque uma morte no município de 2.000 habitantes tem um impacto muito grande quando comparado com a mesma unidade, uma morte no município de 1 milhão de habitantes. Então tem uma série de medidas metodológicas aqui para evitar distorções desse tipo. Então, por isso eu estou medindo muitas vezes e tal, para dizer para vocês, eu estou muito segura desses resultados, porque eu estou vendo todas as medidas metodológicas para evitar viés. A desigualdade na saúde no Brasil, tomando como unidade de observação os municípios, é muito menor do que a desigualdade na educação. E aqui a minha observação não é acesso, porque tanto saúde como educação estão praticamente universalizados no Brasil, é desempenho. São os resultados. Se eu comparo, e eu chamo isso de índice da saúde municipal, porque nós estamos observando, eu quero voltar aqui um ponto que é muito importante. Observe o seguinte: o município é o mesmo, o prefeito é o mesmo, a população é a mesma, os pobres são os mesmos, a Câmara de Vereadores é a mesma, tudo está, a renda do município é a mesma, a receita de gastos do município é a única coisa que varia aqui é o desempenho dos sistemas, o resto é tudo igual. Então, há algo nessas políticas que produz resultados diferentes. Tá? Eu não sei muito bem ainda o que é. Tem algumas hipóteses com as quais eu estou trabalhando. Esse desempenho da saúde, isso aqui são os dados para 2003, 2004, 2006, esse aqui são os dados para 2007, 2009. Isso é mais ou menos consistente. Vocês não estão conseguindo enxergar o mapa daí, está meio prejudicado, tá? Mas isso não é não é o problema, é a cor mesmo que não está muito definida, tá? Na tela aparece melhor do que para vocês, mas acreditem, a Mônica, que aqui de testemunha, ela dá de prova que é mais ou menos consistente o desempenho da saúde ao longo da década. Isso quer dizer o seguinte: isso já era mais ou menos assim no ano de 2003. Tá? E a limitada desigualdade de desempenho dos municípios no que diz respeito à saúde básica, ela é um padrão mais ou menos consistente. O que está acontecendo com a educação municipal? Então aqui eu estou trabalhando só com as redes municipais de educação para poder comparar com a saúde. Tá? Então estou tornando esses dados o máximo possível comparáveis entre si para poder entender o que está acontecendo. O que está acontecendo na educação municipal?
vejam que as cores melhoram um pouco. Eu esqueci de fazer uma coisa básica, explicar para vocês como interpretar isso. O vermelho é o pior, o laranja, que não aparece aí no mapa, é intermediário, e o azul escuro é o melhor. Tá? Então vocês vejam que o azul escuro não tem na saúde, tá? E na educação, o azul escuro, eu já vou explicar o que explica isso, ele está muito associado com desigualdade de renda. Tá? Esse aqui é o eixo do desenvolvimento econômico do Brasil. Tá? Então, o que está acontecendo na educação municipal é que as áreas, aqui você vê que no início da década tem muitas áreas vermelhas que indicam municípios que estão pior desempenho, isso aqui está melhorando. Tá? Ao mesmo tempo que a desigualdade no sul, essa concentração do melhor desempenho nessa região, isso aqui também está ampliando, mas a desigualdade está aumentando. Tá? Então, o que está acontecendo nas redes de educação municipal no Brasil é que elas vêm melhorando o seu desempenho, né? Mas as regiões mais ricas, tá? Depois eu vou mostrar dados sobre isso, elas vêm melhorando mais aceleradamente. Então tem uma melhora de desempenho, mas tem acompanhada de um aumento da desigualdade de desempenho entre as redes municipais. Eu não sei se isso é preocupante ou não, porque eu só tenho 2 pontos de medida. Né? Eu teria que medir mais vezes para saber se lá na saúde, quando a saúde começou a produzir esse padrão que tem hoje, se não houve também um desempenho mais rápido das regiões mais ricas. Né? Qualquer coisa que se diga sobre isso é mera especulação. Tá? Então, esse gráfico aqui é o seguinte: cada município, isso aqui é um gráfico de dispersão, cada município é um ponto. Esse eixo aqui é a nota que o município obteve na primeira medida lá de 2003, 2005, e o eixo vertical é a nota que o município obteve nessa segunda medida de 2007, 2009. Tá? O que esse gráfico está mostrando? Os municípios, então, que estão acima da curva, são aqueles da linha reta, são aqueles que melhoraram o seu desempenho. Tá? Então, esse gráfico está confirmando o que mostrava aquele mapa lá. Tem uma melhora do desempenho, né? A maior parte dos municípios está melhorando o seu desempenho na área de educação. E quando eu examino por tipo de fator, porque eu tenho aqueles dados desagregados lá no indicador desagregado no começo, né? Mostra que tem o que está ocorrendo assim, tem município que melhorou a taxa de abandono. Tá? Isso não tem nada a ver com a escola, isso tem a ver com a melhora dos indicadores econômicos. Você tem uma taxa da população que está deixando de precisar trabalhar para ir para a escola. Então, por isso tem município que está melhorando a distorção e idade séria. Tem outros municípios que melhoraram a nota. Em geral, os que melhoraram as notas são os mais ricos, eu já vou mostrar dados sobre isso. E o fato de que a maior parte dos municípios esteja em torno da linha quer dizer o seguinte: não existe, é muito rara essa situação que o município passa de uma nota final 2 para uma nota final 10. Não tem milagre. Essa melhora é incremental. Os municípios passam de 2 para 4, de 4 para 6. É assim, né? A dinâmica é essa, tá? O que está ocorrendo nessas políticas sociais, né? Eu vou anunciar isso, depois eu vou explicar como é que é calculado esse dado. É que há um descolamento do desempenho dos sistemas universais em relação à situação de renda do município. Tá? Esse dado aqui é o seguinte: a Célia apresentou dados sobre índice de Gini, talvez vocês sejam familiares com esse índice, mas eu vou te explicar rapidamente o que quer dizer isso.
O índice de Gini é uma medida de desigualdade, que é usualmente empregada para medir a renda. Você assume uma população de indivíduos com a sua renda, quanto mais alto é o índice de Gini, maior a desigualdade. Então, quando o índice de Gini cai, isso que significa que a desigualdade está diminuindo. O que eu fiz aqui? Eu usei essa mesma intuição, assumi que os municípios brasileiros são uma população de 5.500 habitantes e calculo a desigualdade em vários indicadores de desempenho. Então, essas duas primeiras colunas, a primeira coluna é a renda domiciliar per capita dos municípios brasileiros em 2010. A segunda é o percentual de pobres dos municípios brasileiros em 2010. A terceira é o resultado do índice de educação e a quarta é o resultado do índice de saúde. O que basicamente esses gráficos estão dizendo? Assumindo os municípios brasileiros numa mesma unidade de tempo, a desigualdade de renda entre eles e a desigualdade de pobres é menor do que a desigualdade em educação e em saúde, sendo que a desigualdade de saúde é muito menor. Tá? Então, isso significa que o desempenho dos sistemas municipais de educação e saúde não reflete a situação de renda. Tá? Esse outro gráfico aqui é também aquele mesmo gráfico de dispersão. Na coluna, na linha horizontal, está o desempenho, o percentual de pobres no município. E na linha vertical está a nota que o município obteve naquele estudo lá, naquela análise de desempenho lá que eu fiz. O que esse gráfico está dizendo? Está dizendo que municípios que têm 80% de pobres podem obter uma nota 8 no seu desempenho da educação básica em saúde, tá? Assim como eles podem ter uma nota muito baixa. Municípios que têm 20% de pobres podem ter uma nota muito alta, mas podem ter uma nota muito baixa, tá? Esse indicador aqui, P037, quer dizer o quanto a relação entre presença de pobres no município e o desempenho que ele tem na saúde está correlacionada. Quanto mais próximo de zero esse indicador, significa que menor é essa correlação. Então, isso está dizendo, de uma outra maneira, aquilo que o índice de Gini estava dizendo, tá? Que nos municípios brasileiros há uma baixa correlação, não quer dizer que ela não exista, né? Mas quer dizer que em 2010 a correlação entre o desempenho de saúde e o percentual de pobres do município era muito baixa, tá? Olha o mesmo indicador para a educação, tá? Vocês observam que o fato de que essa dispersão faça assim, quer dizer que olha como ele é alta a correlação, tá? O fato de que essa área aqui esteja vazia é muito interessante, porque municípios que têm um baixo percentual de pobres, a rede municipal tende a ter o melhor desempenho. Não quer dizer que isso seja uma Coca-Cola, que aqui estejam os sábios. Quer dizer que esses municípios desempenham melhor quando comparados com os outros naqueles indicadores. Tá? Então, os municípios que vão pior, as redes municipais que vão pior, são aquelas que têm um alto percentual de pobres. Tá? Então, o desempenho da educação municipal no Brasil ainda é bastante dependente do percentual de pobres. Tá? A grande dúvida é se o quanto isso é explicado pela escola, o quanto isso é explicado pelas famílias. Né? O que é interessante no caso brasileiro é que no caso da saúde, já houve um descolamento, né? A renda da família, que é correlacionada com a escolaridade da mãe e tal, não tem tanto efeito sobre o desempenho dos sistemas, ao passo que na educação ela ainda tem. Tá? É muito prematuro
apuro, estou dizendo do ponto de vista dos dados que eu tenho, das evidências empíricas que eu tenho, dá qualquer explicação definitiva para esses resultados, porque tem muitos mecanismos operando aí, não necessariamente convergentes, tá? Mas o que eu tenho por enquanto é uma descrição, né, da situação municipal para distintas políticas, tá bem? Quais são, para concluir, as hipóteses com as quais eu estou trabalhando para melhor entender isso? Uma hipótese, eu já apresentei esse trabalho para biólogos e tal, uma hipótese é que a saúde responda mais rápido mesmo do que a educação. Então, há algo que está relacionado à área de política mesmo e que está além do alcance dos formuladores, dos executores, dos políticos e tal. Basicamente, se você conseguir ministrar vacina, o indicador relacionado à vacina vai cair, e ao passo que, se você der aula todo dia, isso não necessariamente vai produzir melhor escolaridade, por isso melhor desempenho na escola, por isso a pobreza pesa mais. Né? Isso explica tudo? Não. Né? Porque a gente sabe que nos Estados Unidos que tem um outro desenho de política, né, em que a escolaridade é muito mais difundida do que a saúde, o desempenho do setor de educação é melhor do que o desempenho da saúde. Então, há algo nas políticas que explica esse resultado. Um outro fator, a meu juízo, é o fator da competição eleitoral. Eu gostaria de dar continuidade à discussão, ao ponto que a Célia e o Anthony levantaram, que eu acho muito importante para a gente continuar a discussão depois. Eu entendo que mudou o lugar da política social na disputa política no Brasil, na competição política. É basicamente isso que eu concordo inteiramente com o que a Célia e o Anthony disseram. Não sei quanto vocês, nos cursos de graduação e de pós-graduação aqui na UF, o Vitor Nunes Leal é obrigatório. Na USP, os alunos são martirizados com o Vitor Nunes Leal e o Baixa. E o outro autor com o qual nós martirizamos os alunos é o livro clássico do Esquerdo. Você com certeza faz o Cidadania no Brasil. Mas o que o Vitor Nunes Leal descreve como mecanismo clientelista e o lugar da política social na prestação de serviços? Né? A fragilidade do município fazia com que o coronel motivasse os seus eleitores a votarem na situação de modo a obter benefícios para o município. Então, a rigor, Vitor Nunes Leal levado rigorosamente a sério, não precisaria ter fraude no sistema, né? Porque é racional para o eleitor votar na situação de modo a obter uma escola, uma ponte, um posto de saúde para o seu município. Então, a oferta de serviços sociais é um mecanismo pelo qual você elimina a competição eleitoral. Né? Você torna a estratégia, a viabilidade eleitoral da oposição muito limitada, porque votar na oposição é irracional para o eleitor. Caso ele queira ter escola para o seu município, ele vote no governador, e é por isso que você tinha partidos únicos estaduais. Essa situação mudou inteiramente. Seja porque o nosso sistema de financiamento das políticas sociais ele é inteiramente institucionalizado, as transferências são institucionalizadas, as regras
são institucionalizadas, a concessão dos benefícios é institucionalizada, e o lugar da política social passou a ser a oferta de serviços sociais e a disputa por oferecer melhores serviços sociais passou a ser um componente da competição política. Então, os benefícios não apenas eles não são oferecidos de forma individualizada, mas eles são institucionalizados, né? Aquele que distribui o benefício não tem a prerrogativa de tirar o benefício caso a oposição ganhe a eleição, como ele tem que se apresentar ao eleitor como aquele que melhor produzirá bem-estar. Esse é o grande deslocamento, e acredito que ele é um dos fatores que está por trás dessa dinâmica. Agora, o fator mais complexo, e esse é muito difícil de estudar, e que a agenda está seguida, são os desenhos institucionais que melhor favorecem o desempenho dos sistemas. Eu acho que o fato da política de saúde ser uma política centralizada, com comando federal, e os municípios executam programas que são centralmente formulados, assim como ocorre com o Bolsa Família, né? Você elimina diversos elementos de discricionalidade, ao passo que a educação, a prestação de serviços educacionais, ela é muito mais descentralizada. Esta melhoria de desempenho na educação, a meu juízo, está associada aos prêmios de desempenho que o Ministério da Educação ofereceu, associados ao IDEB, a processos de avaliação e mecanismos que a gente chama de spending power do governo federal, que melhoraram o desempenho. Mas isso aqui ainda está muito no plano especulativo, não sei direito. Eu estou trabalhando com essas hipóteses para entender melhor esses resultados. Então, muito obrigada pela atenção. Bom dia. Queria agradecer a Mônica, a organização, colocar uma mesa aqui que eu admiro tanto, e é uma satisfação, uma honra ao mesmo tempo. Agradecer também a presença, o Anthony, bem humoradíssimo, como todo inglês, e fazendo esse desafio e o esforço não só de falar do Bolsa Família, que é a coisa que mais, né, comentar, e mais a gente fala e briga, como fazer isso em português. Então, realmente foi uma coisa que a gente agradece muito, ser tão honrado assim, com essa dedicação dele a estar aqui com a gente, e a Célia e a Marta, que são nossas referências. Todo mundo aqui na pós-graduação já, né, a obrigação de ler a Marta Reis, está nos programas de avaliação, faz parte da tortura, você não está fora não. Enfim, eu queria colocar aqui algumas reflexões, não nada muito certo ou fechado, pelo menos não totalmente, só uma parte dessas reflexões. Eu tenho me preocupado já há algum tempo, e eu adianto para vocês que eu sou uma pessoa muito otimista, assim, e acredito bastante na construção e na consolidação desses sistemas que nós construímos e estamos consolidando, especialmente o SUS e o Sistema Único de Assistência Social, que são os sistemas que eu conheço mais, dos quais eu sou mais próxima. Mas eu tenho falado e insistido sobre uma preocupação que diz respeito a que lugar nós estamos em relação à construção do modelo constitucional formulado em 88. Do meu ponto de vista, tem uma série de híbridos, né? Híbridos institucionais, organizacionais nas políticas sociais da Constituição de 88 para cá. E a Constituição é uma referência importante para todos nós, pelos motivos que todos nós sabemos, né? Na verdade, a ideia é um pouco essa de que a gente tem uma estrutura institucional criada após a Constituição, bastante inovadora
em muitos aspectos bastante progressista, mas com baixo impacto ao longo do tempo nas desigualdades sociais. E aí eu digo desigualdades sociais e não só desigualdades de renda, que a Célia bem apontou aqui essas características e a Marta também. E a pergunta um pouco que eu faço, que eu não responderei, é uma pergunta que eu estou fazendo, é retórica, se dadas as condições atuais, a proteção social que a gente está construindo, considerando a situação atual do modelo organizacional, institucional, da situação do aparato político, né, institucional, que tem essa proteção social hoje, ela vai alcançar os objetivos constitucionais, né? Ou seja, é possível, nós estamos no caminho certo, é um pouco essa ideia, né? Essa implementação, e a gente sabe que todas elas são extremamente difíceis, ela é incremental, considerando que a gente não chegou com uma construção de uma proposta de Estado de bem-estar social bem avançada para o padrão latino-americano, né? E quiçá para muitos sistemas similares no mundo, como é o caso, por exemplo, do SUS, né? E hoje do SUAS, né? Poucos países têm uma estrutura como pensada para assistência social como tem o Sistema Único de Assistência Social. Essa implementação, ela é uma implementação incremental, ou seja, nós estamos caminhando e chegaremos lá, ou, na verdade, a gente alcançou nesse momento, na situação que a gente está, já uma mudança de direção em relação ao padrão constitucional previsto lá em 1988. Então essa é um pouco a minha agonia, vamos dizer assim, né? E meu questionamento. Eu acho que tem um avanço, falando dos avanços, eu acho que tem duas áreas que são extremamente avançadas e avançaram bastante desde a Constituição. Uma é o que eu chamo de uma concepção da questão social e a outra é o próprio aparato político e organizacional dessa estrutura de bem-estar. Do ponto de vista da concepção da questão social, eu destacaria 3 elementos. O primeiro deles é o aspecto da constitucionalização. Outros autores já falaram disso, e eu quero reiterar, que é a ideia da garantia de direitos. Né? Então, essa ideia da inserção ou da incorporação, nós todos sabemos disso, não vamos estender, de um conjunto de direitos e de elementos na Constituição e transformados em direitos sociais, esse é um avanço do ponto de vista da concepção social bastante importante. Só para mostrar para vocês, eu acho que não vai dar para ver, né? Porque eu sou tão hábil com essa coisa de tabela em PowerPoint, que realmente deu nisso, vamos dizer. Mas um levantamento breve das constituições brasileiras, um pouco para testar essa coisa da constitucionalização, um levantamento bem assim, breve das constituições brasileiras mostra a importância de determinados temas, né, que entram na Constituição de forma diferente nas distintas constituições. Vários exemplos, a gente pode falar da violência doméstica, a gente pode falar dos temas referentes à orientação sexual, de gênero, a proteção à criança, né? Que ela só vai mudar lá em 1993, que ela tem uma trajetória bastante longa de um tratamento diferenciado, em grande parte marginalizado em relação às crianças e principalmente às crianças pobres. Os deficientes, eles entram na agenda pública de uma forma também, enfim, idosos e um tanto de problemas que são incorporados à agenda pública. Então, isso cria uma abrangência tal para essa concepção da questão social que, obviamente, vai gerar um novo arranjo em termos do tratamento também dessas questões, uma demanda maior pelo Estado, uma sociabilidade diferente em relação ao tratamento desses temas, né? Hoje, como a gente trata o problema da discriminação racial, é totalmente diferente do que a gente fazia há muito pouco tempo atrás. Então, esse tema, ele mexe, né, com a sociedade, essa incorporação, ela mexe com a política, ela mexe com o Estado, ela mexe
com a sociedade, na medida em que a gente começa a discutir se as crianças, né, viram o debate público, as cotas viram o debate público, né? Então a gente está debatendo as cotas todo dia, né? Se os meninos têm que ter, se tem que mudar a maioridade penal porque os meninos estão matando, como teve aquele caso no Rio de Janeiro clássico, que eu já me esqueci, aquele que a criança é arrastada para fora do carro, que gerou uma comoção nacional e uma discussão bastante intensa sobre, e aí entra na pauta de discussão da sociedade, o que são direitos da infância e adolescente, o que é o Estado que protege, né? O que é a criança que infringe a lei, né? Como ela deve ser tratada e pensada. Então isso gera um conjunto. A questão da orientação sexual, ela muda totalmente, né, a própria discussão de gênero, né, no país, né? Implica, embora não tenha ainda sido tratada como política nacional, mas ela cutuca o tempo inteiro a forma como a saúde vai tratar a atenção, como a assistência vai tratar a atenção, enfim. Então, eu acho que são exemplos dessa abrangência. E um outro aspecto que eu acho que é importante, que é, também por melhor denominação, essa ideia de ampliação, né? Diferente de outros períodos também, eu acho que há uma ruptura, não diria talvez uma ruptura, que ruptura é uma coisa que o brasileiro não gosta muito, né? Eu diria que há uma mudança importante num reconhecimento da produção social dos problemas sociais. Ou seja, a gente conseguiu, né, a política social e a questão social, ela se move para ser pensada como um problema gerado socialmente. Então essa é uma mudança bastante importante também, porque tradicionalmente os problemas sociais estavam sempre muito relacionados ao comportamento individual, familiar, ao desvio, né, como é tradicional na política social, mas no caso brasileiro houve uma mudança importante de reconhecimento da produção social. Ninguém fala no Brasil, ou pelo menos se fala publicamente, muito mais consensual, que uma criança que começa a tratar, a roubar, ela sofre de um problema que é socialmente produzido. Embora a solução possa ser prende os pagos, mas é reconhecido a produção social desse problema. Ou seja, não é mais, a gente conseguiu avançar muito em relação àquele âmbito exclusivamente privado ou familiar da geração do problema social. Então isso faz muita diferença também em termos da produção da política pública, né? E da forma como a sociedade enfrenta esses problemas, uma sociedade que a gente sabe que é extremamente conservadora ainda, bastante tradicional. Esse é um pouco em relação à concepção social. Essas aqui são as leis, um pouco para mostrar a expansão, né, da legislação, da estrutura organizacional em relação aos direitos que são instituídos como direitos sociais na Constituição, que são vários: educação, previdência, saúde, assistência, que não era moradia, que não era trabalho, proteção à infância, segurança e lazer, né? São todos direitos sociais e todos, de alguma forma, têm, uns mais, outros menos, estruturas legais e institucionais próprias para tratamento do problema, a não ser a área de lazer, que não possui, embora tenha o Ministério do Esporte hoje, né, que trata um pouco dessa parte. Mas era só para exemplificar. Outro aspecto, então, de um lado, a concepção da questão social, que eu acho que é importante, e outro, esse aparato político e organizacional que se cria a partir da Constituição e que é extremamente também inovador. A gente sabe muito disso já, eu não vou me estender muito, mas destacar essa construção de sistemas únicos e nacionais, principalmente na saúde e na assistência. Isso eu diria que na assistência, inclusive eu brinco, o pessoal mexe comigo, falando assim, é praticamente uma revolução o que se fez na assistência social em termos de aparato organizacional, né? Se construir numa lógica, numa tradição de benemerência, de caridade, de prestação exclusivamente privada, clientelista, fragmentada, esporádica. Eram todos os adjetivos que a gente podia dar, embora crucial do ponto de vista de desenvolvimento político e em boa parte também humano, né, das pessoas. Essas eram as características
que a literatura trata como próprias assistência social no seu desenvolvimento. E a construção de um sistema único, nacional, descentralizado e com participação e controle social é um passo bem grande, vamos dizer assim, é uma mudança bastante significativa. E o SUS, que já era um pouquinho mais antigo, e o SUS se espelha muito no SUS, né? O SUS copia bastante, né? A estrutura do SUS. Então, a criação desses dois sistemas em especial são muito importantes na área de política social. A consequência disso também é a criação de burocracias públicas relativamente estáveis. Essa fragilidade era muito clara na assistência social, né? Na verdade, ainda é um pouco, mas você tem hoje um reconhecimento. Hoje tem um Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A assistência era pendurada um dia na Previdência, outro dia na Saúde, outro dia no Ministério da Previdência e Assistência Social, outro dia na LB, enfim. Então, essa fragilidade institucional é de boa parte superada pela criação de um aparato, um sistema único e também por uma estrutura organizacional. Então, isso é bastante importante. Uma estrutura organizacional que entra nos estados e municípios, que é uma coisa mais fantástica. Há muito pouco tempo atrás, a gente fazia pesquisa do BPC, como a gente fez, a gente perguntava pela secretaria, aí botava Secretaria de Assistência ou Congênere. Claro, porque era assim, era a Secretaria da Bondade, a Secretaria da Secretaria do Bem, a Secretaria de qualquer coisa, né? Que chamava a Secretaria de Educação e Bem-Estar do Menor, era uma coisa assim. A assistência social, ela não aparecia, né? E uma expressão dessa institucionalidade que hoje ela aparece. Hoje, muitas das secretarias, você fala assistência, todo mundo sabe. Não significa que os outros problemas, né, que não seja necessariamente a primeira-dama, que tal, né, o primeiro darinho permanece, mas você tem uma visibilidade social dessa estrutura institucional e a população já reconhece. Acabamos de fazer essa pesquisa, não mexemos nos dados ainda todos, as frequências estão saindo, mas da pesquisa do BPC que a gente fez no Rio de Janeiro, e é incrível como as pessoas já falam da assistência. Ou a população fala quem ajudou. A gente perguntava, era o prefeito, a gente continua perguntando, mas bota assistência, as pessoas já reconhecem a assistência como a assistência social, ou seja, encontra, né, um lugar próprio de construção. A democratização, pelos aspectos que a gente conhece de construção de mecanismos, e isso é muito inovador também no caso brasileiro, a gente não dá bola, a gente acha ruim, os conselhos não funcionam, realmente tem problemas graves de funcionamento. Mas para uma sociedade bastante autoritária como a nossa, a criação de mecanismos que hoje estão inclusive copiados em muitos lugares, de mecanismos de participação é bastante importante. Depois a gente pode voltar a falar disso, porque eu acho que também é um empecilho, né? Ela também, nessa estrutura de híbridos, ela também se mistura com uma limitação bastante grande em relação à efetividade disso que seria uma democratização da participação na gestão e estimulada e garantida pelo Estado. Ou seja, essa ideia de construção de uma política pública participatória, ela não foi, de fato, não de fato aconteceu, embora os instrumentos e os mecanismos. E a ideia de participação em diferentes níveis de governo, essa para a área social, ela é fundamental para um país com a dimensão do Brasil, enfim, e também pela conhecida e reconhecida necessidade de que os serviços sociais estejam próximos de onde as pessoas estão. Então, se você descentraliza nos serviços, não necessariamente a política, não necessariamente a orientação, mas a proximidade, isso, e a presença desses níveis de governo como níveis autônomos, né, com capacidade, com relativa autonomia política em relação à construção e implementação da política, eu acho que também é uma novidade bastante grande, que também tem problema. Quais seriam alguns entraves? O primeiro deles, e eu acho que esse é um problema que eu acho que nós temos que discutir na política, na academia, no que seja, que é extremamente grave. A política social, apesar dos avanços que a gente tem tido, e os colegas já apontaram aqui,
existe um problema muito grave de subfinanciamento da política social hoje. E esse é um entrave que, sem dúvida, compromete o futuro dessa política social. Ontem saiu no jornal uma pesquisa de uma consultoria britânica, inclusive, eu não me esqueci agora o nome, eu tenho aqui em algum lugar, falando de uma classificação que foi feita por uma consultoria bastante reconhecida, britânica, bastante reconhecida na área educacional, e colocando o Brasil como penúltimo lugar em 40 países. Não é Mackenzie, não, é uma consultoria. Não é Mackenzie, não. Qual, Anthony? Economist Intelligence Unity, exatamente, muito bem. É isso mesmo. Saiu, você leu isso? Pois é, de 40 países, o Brasil ficou em penúltimo em termos de desempenho educacional. E isso, gente, assim, depois de quantos anos de universalização? Essa aqui. A questão é a seguinte, nós devíamos estar em que ponto? Em que ponto que nós estamos? Em que ponto que supostamente nós deveríamos estar? O segundo colocado foi a Coreia do Sul, que a gente sabe que criou uma política educacional potente e que conseguiu, num prazo de mais ou menos 20 anos, chegar a essa posição de segundo lugar abaixo da Finlândia, que é onde não chegaremos nunca, provavelmente, né? Finlândia esquece, tá, gente? Se a gente chegar assim, Finlândia não vai rolar, mas enfim, a Coreia do Sul está em segundo lugar abaixo da Finlândia, que tem um dos sistemas mais avançados, enfim. Então, essa questão do financiamento é importante. Aqui tem um outro gráficozinho também mostrando a relação, esse é um dado importantíssimo. Nos países, o Brasil tem uma situação em relação à saúde esquizofrênica, totalmente, eu acho. Os países com sistemas universais, como temos nós, o Sistema Único de Saúde, o Sistema Universal, em geral, eles dedicam, obviamente, a maior parte do gasto em saúde é público, porque são sistemas públicos e universais. O nosso caso, não. Aqui está o Brasil, ó. Tá dando para ver? Está aqui o Brasil, né? Enquanto os países com sistemas públicos universais gastam mais de 50% do gasto é público, no caso brasileiro é de 3,34%. Né? Pode ser que tenha aumentado um pouquinho, porque esse dado é de 2007. Então, agora, é pouco provável que tenha aumentado significativamente. Cinza, o que significa? Privado? Não, aqui é o gasto total, o azulzinho ou cinza, essa faixa é o gasto total. E aqui é o gasto público. Então, isso aqui é tudo que se gastou na saúde, nesse período, tá? E o vermelhinho é o que o público gastou. Então, você vê que os países com sistema, aqui são só países com sistemas públicos universais, como o nosso, tá? Todos gastam mais, muito mais, inclusive, do que o Brasil. Aqui tem um latino-americano, qual é esse mesmo? Que eu já esqueci. Não, é Itália. Espanha. Espanha que está mais próximo e depois a Itália. E essa mesma Espanha é 5,7. Então, essa relação já é bem conhecida, os autores que trabalham com financiamento chamam a atenção disso o tempo inteiro. Essa é uma relação perigosa, vamos dizer. Assistência, rapidamente também, esse aqui eu vou pular. Assistência, gente, esse é umas questões que os colegas aqui chamaram a atenção para isso também. A relação de gasto na assistência social entre benefício e serviço é escandalosa. Não tem serviço de assistência. Então, a gente está criando um sistema único de assistência, um serviço de precário, o que é extremamente ruim do ponto de vista da construção de uma identidade, de uma proximidade com esse sistema e com a ideia de assistência como cidadania social, né? Aqui os serviços, se você somar esse aqui, olha, tá aqui, gasto da Secretaria Nacional de Assistência, aqui está a renda mensal vitalícia, que é o resquício do BPC, na verdade, né? Depois aqui o benefício de prestação continuada, que todos vocês conhecem, que é o BPC, e aqui está o Bolsa Família. Juntando o Bolsa Família, que é a transferência de renda, com o benefício de prestação continuada e com a renda mensal vitalícia,
que é o antigo BPC, você tem 90% do gasto da assistência em benefício e não em serviço. Então, como é que você constrói um serviço de assistência com essa relação? O recurso também pode ter mudado, mas a relação pouco provavelmente se alterou. Então, para destacar também essa preocupação em relação ao financiamento, educação, urbanização e habitação, que são temas absolutamente fundamentais. Agora, nós vivemos no Rio de Janeiro, teve um seminário importante agora sobre UPPs, a Sônia, que estava entre as organizadoras lá, e chama muita atenção um seminário que estava dando voz aos moradores nas áreas pacificadas. A lentidão, é óbvio que é muito mais lento você botar serviço público do que botar o exército para resolver o problema da segurança, é claro. Mas a lentidão com que esses serviços estão chegando a essas áreas pacificadas está gerando uma série de problemas e de insatisfação entre a população, que quer, obviamente, a UPP, ela não tem dúvida em relação a isso, mas cria uma fragilidade em relação à própria política, dada a ausência efetiva. Nós não estamos muito tratando disso, porque, na verdade, a mídia desse aspecto não fala muito, né? Fragmentação de políticas e ações, esse é um aspecto que eu quero levantar lá no final, a importância da gente associar as políticas sociais e as ações sociais. E para além da intersetorialidade que a gente fala, né? Não é só uma junção de ações, né? Alguns exemplos que eu daria rapidamente sobre essa coisa da fragmentação. Primeiro, essa ideia muito difundida das chamadas portas de saída. Eu, pessoalmente, já implico muito com essa ideia, porque eu acho que são momentos e tempos absolutamente diferentes. Você transferir uma renda para uma família, um indivíduo, e criar condições dele sair da situação de pobreza em que ele se encontra, que foi, obviamente, ocasionada e gerada por muitos outros fatores além da renda. Então, a ideia de porta de saída foi muito criada em função de equilibrar politicamente a aceitação do programa Bolsa Família, assim como foram as condicionalidades, a exigência de saúde e educação, foram uma forma inteligente de criar um balanço, um equilíbrio político para aceitação desse programa. Mas a porta de saída está virando uma porta de imprensada para a população, né? Porque ela atende às condicionalidades e não tem estrutura de serviço para a porta de saída. Eu vi um estudo que me deixou bastante impressionada na comunidade de Manguinhos, que é uma comunidade aqui perto da Fundação Oswaldo Cruz, é centro da cidade praticamente, ali antes de Bom Sucesso. A quantidade de serviço existente naquele lugar, público e privado, era tamanha, de curso de manicure, de fuxico, do que seja, e mais cursos mais elevados de qualificação, a população simplesmente não vê, não reconhece, não sabe aquilo, porque a assistência social não dá conta de reunir esse conjunto de ações extremamente fragmentadas. Esse é um aspecto da segurança pública, eu já citei, e o da seguridade é um tema já muito amplo, não dá tempo de eu falar, mas a gente pode voltar. Expansão do financiamento público ao setor privado. Esse é um outro tema bastante urgente. A área de saúde hoje, estão dizendo os especialistas na área de saúde, está extremamente privatizada, né? Se o capitalismo na área de saúde estava muito voltado para a ideia da produção de equipamentos e de medicamentos, hoje ele está no serviço também. Então, a área de saúde está sendo bastante entregue para os serviços, por inclusive setores que sempre defenderam o setor público, como, por exemplo, o governo da Bahia, do PT, que está fazendo as parcerias público-privadas, criticadas na Inglaterra, bastante criticadas na Inglaterra, com um problema que não está gerando efetivamente os resultados que deveria, que são as chamadas parcerias público-privadas, estão sendo implementadas. Essas e outras diversas mecanismos que são duvidosos, assim, a gente tem pouco estudo também sobre isso, sobre as chamadas OS, né? Sobre essa, como é o nome da outra? As OCIPs, enfim, a gente ainda tem muito pouco estudo. Isso é uma coisa que o serviço social pode ajudar bastante, assim, conhecendo, procurando aprimorar o conhecimento dessas iniciativas, mas há um problema grave em relação a isso. A área de serviço público, ou seja, a ideia de prestação pública de um bem público, ela está sendo modificada na área de saúde. O serviço está sendo
cada vez mais, é o caso do Rio de Janeiro, é o caso em grande parte de São Paulo, agora na Bahia, enfim, estados estratégicos estão cuidando, estão tratando, né, estão contratando o setor privado para prestação de serviço. A ideia de foco na renda e das capacidades individuais, essa ideia que um pouco já se tocou aqui, é do tratamento da questão social focalizado na renda. Isso é extremamente bom do ponto de vista das desigualdades de renda que a gente tem, mas extremamente complicado e sério se a gente se restringe a políticas que estão baseadas com foco na renda. Primeiro que a possibilidade aí, a Célia me corrige se eu estiver errado, da gente alterar a relação, a distribuição de renda por transferência de renda ou por salário mínimo, por mais que eles tenham um impacto enorme, é pequena se a gente não tiver uma potência em termos de políticas universais, como saúde, educação, que é, na verdade, ao controle do risco, né? É a desmercantilização de riscos sociais, que de fato podem, de alguma forma, gerar bem-estar. E essa ideia da capacidade individual, que eu concordo com o programa Brasil Sem Miséria, mas tem muito essa relação, de novo, individualizar. Nós vamos transferir a renda e vamos preparar o indivíduo para o mercado de trabalho. Eu acho que tem um perigo de um abandono da complexidade do tema social hoje, né, que supõe individualidades, subjetividades e tratamentos em relação a necessidades sociais materiais e concretas que a gente não está tratando muito delas, como a questão da urbanização, da habitação, que é gravíssima no Brasil ainda, embora a gente tenha um programa de creche, de financiamento, mas enfim, vou acabar, Mônica. Finish. Então, eu vou só chamar a atenção, vou mais para esse slide. Algumas questões que a gente pode levantar do caso brasileiro em relação aos outros estados, né, o entendimento dos regimes de bem-estar social. Primeiro, no Brasil, a gente não teve, neste caso pós-Constituição, o pacto da Constituição, ele não foi um pacto necessariamente entre capital e trabalho no que toca ao estado de bem-estar social. Então, ela é uma motivação política, mas não é também econômica. Então, isso gera problemas em relação à permanência e à perenidade desse pacto. Como consequência disso também, a gente tem uma baixa regulação extensiva do setor privado. Também é um elemento fundamental para você expandir estados de bem-estar social. Você tem uma burocracia sem autonomia suficiente em relação aos governos. E isso não é o caso federal, é o caso dos estados e municípios, né? Agora, de novo, a pesquisa do BPC, a reclamação, cadê a Ariane? Vocês trabalham na assistência social, nos CREAS e nos CRAS, e veem a relação extremamente difícil da política da assistência social nos municípios ainda, né? A saúde já melhorou em relação a isso, no caso da assistência ainda é bastante complexo. E qual é o problema? O problema é que o nível federal trata isso como aquele macaquinho, não viu? E na assistência está fazendo isso, porque ele toma carona numa proposta do governo Lula, que é uma proposta avançada em relação à assistência, à proteção social, cria-se uma estrutura burocrática extremamente progressista, mas ela passa, e aí eu posso estar errada, é uma suposição, ela deixa de ser uma estrutura voltada para a difusão dessa política para ser uma estrutura hoje mais tecno-burocrática. Então faz um pouco aquele ouvido macaquinho de criar políticas onde a situação da assistência social nos municípios é extremamente distante e extremamente mais difícil e mais complexa. Então essa é uma questão a confirmar, né? A ausência de difusão da cultura política do welfare. Então, a política poderia fazer isso, né? A ideia de que a política pública pudesse gerar essa sociabilidade, pudesse gerar essa solidariedade social. Eu suponho, eu não sei se está fazendo, já que as pessoas querem comprar plano privado, querem comprar educação privada, e esse equilíbrio é bastante difícil. Uma estatização asepsia da participação social.
apesar de governos mais à esquerda ou centro-esquerda, né? Há, na verdade, aquilo que eu falava ontem na reunião, uma certa estatização, né, de partidos ou da mobilização, enfim, não vou entrar, e sem mobilização em alta escala das instituições, que é uma definição que eu acho bem legal de welfare, apesar de todos os aspectos técnicos ou conceituais, a ideia de que o estado de bem-estar social é uma mobilização em alta escala das instituições estatais em função do bem-estar da população. E a pergunta que eu acho que a gente tem que fazer é: isso está de fato acontecendo? A gente tem uma mobilização em alta escala nas áreas de saúde, habitação, assistência, previdência, na área urbana, na área ambiental, enfim. Essa noção, a gente pode dizer que está se concretizando. Eu tinha alguns desafios aqui, mas a gente pode voltar, que eu já passei demais. Obrigada. Por uma questão para o Antônio, né, quando você estava falando sobre os programas de transferência de renda, esse papel que o Brasil vem exercendo, né, um pouco de dialogar sobre esse tipo de estratégia com a África. E aí eu fiquei curiosa, assim, de saber o que você pensa sobre isso, porque eu participei de um seminário lá no Malawi discutindo, né, as experiências de transferência de renda na África, né, e ouvindo dos vários países, na verdade, experiências em diferentes continentes, não só na África, mas tinha muitas dados. E essa discussão de, por exemplo, algumas, tipo Malawi, que a origem do recurso que é transferido é basicamente ONGs, né? Por razões óbvias, né? Você não tem fontes de recursos governamentais e outros contextos onde, e aí comparando ou tentando analisar o caso brasileiro, você tem uma origem de recurso governamental e público, né? E eu fiquei pensando, quando você estava falando, justamente as possíveis implicações, já expressa, de certa forma, um processo político bastante distinto de cada contexto, mas as possíveis implicações disso para o processo político mais amplo, não para o processo eleitoral apenas, né? O que significa você manter programas de transferência de renda com recursos de ONGs e que, por sua vez, também tem a sua origem de recursos em agências internacionais diversas e instituições internacionais diversas, por conta da própria situação do país, né? E aí, comparando também diferentes contextos, onde você tem pobreza extrema, como o Malawi e outros países que você tem desigualdades de renda e desigualdades de acesso a serviços, como a África do Sul, que aí você pensa numa relação mais próxima com o contexto brasileiro, mas também que tipos de implicações, porque aí a transferência de renda em países com forte desigualdade de renda, na concepção de algumas instituições que participaram desse debate, é muito bem-vinda, né? Você pensa assim, os países com desigualdade de renda e desigualdade de acesso a serviço, se conseguir transformar esse acesso dos mais pobres aos serviços, ele é de muito médio e longo prazo. E aí o impacto na renda, considerando a alta desigualdade de renda desses países, é muito bem-vinda para os mais pobres, né? Então, pensando nesses contextos diferenciais, queria sua opinião, né? Essa discussão do programa de transferência de renda em contexto de desigualdade de renda, de acesso, em contexto de países muito pobres, em contexto onde as fontes de recursos de origem para essa transferência são muito diferenciadas, governamentais e não governamentais, e as implicações para o processo político. Bom dia, meu nome é Miriam, sou professora da Escola de Serviço Social. Muito interessante a mesa, suscita muitas dúvidas e muitos pontos para debate. Eu só queria falar alguma coisa em relação à transferência de renda, assistência e tal, que foi bastante tocado aqui. Na própria capacidade desses programas, eles alcançarem seus objetivos. Em relação ao próprio Bolsa Família, por exemplo, esse estrangulamento que existe entre não só o financiamento de benefícios e serviços, né, os recursos suficientes para poder os serviços funcionarem serem extremamente reduzidos, mas também no caso da assistência social, essa diferenciação que a Arenaula tão bem pontuou entre a proposição da política, a própria gestão da política de assistência a nível nacional, né,
próprios aparatos institucionais criados e tal, e a sua materialização dos municípios. Quer dizer, muitas dessas coisas se perdem nesse meio caminho. Né? A pesquisa do IPC que você fez atualmente mostrou isso, aquela que eu fiz um pouco antes também mostrou isso, quer dizer, não só em relação ao Bolsa Família, em relação ao IPC, por exemplo, toda proposição de articulação interna dentro da própria política de assistência, de articulação da política de assistência com as demais políticas setoriais, para que a transferência de renda se transforme no fim em si mesmo, para que ela tenha, que ela possa avançar, né, em relação à capacidade de proporcionar a essas pessoas outras oportunidades, ela fica estrangulada, ela fica paralisada diante de uma série de questões, né, que passam hoje, né, a própria implementação das políticas sociais. Eu acho que no caso da assistência, só acrescentando alguma coisa que a Linaura também colocou, tem um aspecto, eu acho, mais complicado do que a saúde. Por exemplo, a assistência, ela depende de pactos de gestão com os municípios. Ela não tem uma estrutura, embora tem secretarias estaduais, não sei o quê, mas como ela vai refletir-se nos municípios, como é que ela vai ser implementada, depende desses pactos de gestão. E muitas vezes isso funciona de acordo com a como é que eu posso dizer? A proximidade do governo federal, não sei o quê, com a própria cultura política daquele município. Então isso também dificulta. Então são questões que estão presentes na implementação das políticas, que programas importantes, como a Família, por exemplo, que tem uma repercussão internacional, que eles enfrentam o IPC, que é um programa nacional importantíssimo, embora não tenha a mesma visibilidade, mas é importantíssimo, né? Constitucional, garantido e tal, enfrentam para a sua implementação, para o seu desenvolvimento. Só para contribuir para o debate. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Gente, eu sou Sulamita, meu nome é Sulamita, eu trabalho aqui na Escola de Serviço Social há quase 21 anos. E eu queria parabenizar, né, essa mesa, né, com as anteriores que nós tivemos, né, e particularmente no ponto que a Lenaura colocou sobre a legislação. Né? A gente tem com a Constituição de 88, nós temos uma legislação enorme, né, para garantias de direitos, né, sociais, políticos, econômicos, né, e os governos, né, eles vêm fazendo, no campo das políticas sociais, eles vêm implementando praticamente assim, não uma política de Estado, né, nos seus projetos, mas uma política de governo. Né? E aí eu queria ver como essa questão do Bolsa Família, como é que vai ficar, né? Se a Dilma não conseguir colocar um sucessor, né, dela, como o Lula fez, né, para garantir essa política, né, de Bolsa Família. Então, claro que a gente não vai ser contra essa política, né? Mas essa política ela corre o risco de deixar de existir com um governo conservador, reacionário, e que se ampara na própria legislação brasileira. Né? O BPC, benefício de prestação continuada. Por que não consta como direito de prestação continuada? Né? Nós temos também na área dos portadores de deficiência, né? E eu trabalho há muito tempo com as instituições, né, que lidam com a questão dos portadores, das pessoas portadoras de deficiência, né? E a gente, para conseguir, né, que um deficiente tenha direitos, a esse benefício, né, entre aspas, né, você tem que colocar no pedido a palavra deficiência. Se não colocar esta palavra que está lá na lei, deficiência, né, o cidadão que está lá exigindo os seus direitos, né,
ele não ganha esse valor que é de direito dele, né? Temos também a questão dos conselhos tutelares na área da infância. Então, conselho tutelar, essa palavra tutelar, né, ela é muito contra, né, um processo de reconhecimento de direitos de fato, né? Então, a criança vai ser tutelada, né? Então, eu queria assim, problematizar um pouco, né, e ouvir da mesa essas palavras que estão lá na nossa Constituição, que pela primeira vez, né, garantiu, né, no âmbito formal, né, um tripé de seguridade social: saúde, previdência, assistência. Por que não tem educação, habitação, né, para compor a questão como é que chama? Do sistema de seguridade social, né? Então ele já vem manco, né? Só com 3 pés, né? E aí, como é que fica a educação, a habitação, que foi levantado aqui muito bem pela... Olá, bom dia a todos. Meu nome é Aida, eu sou professora da UF, mas trabalho no Polo Universitário de Rio das Ostras. Sou professora do curso de graduação em enfermagem, aluna de doutorado da Fiocruz. Estou estudando Bolsa Família, as políticas de saúde, as repercussões na dimensão da exclusão social. E estou bastante interessada nesse debate. Gostaria também de agradecer, né, a mesa, enfim, pela qualidade do debate, pela qualidade das apresentações, bem como pela própria composição da mesa, que possibilitou um diálogo ampliado e efetivo, né, de temas tão caros. E pensando sobre esses temas, eu fiquei refletindo muito sobre o debate sobre equidade, produção de equidade, Bolsa Família, né, políticas de transferência de renda e política de saúde. Então, minha pergunta é para a mesa, mas se não for possível todos responderem, que alguém aborde essa pergunta. Bom, inicialmente eu tenho uma pergunta direcionada para a professora Marta Retti, porque ela fala da baixa relação entre o desempenho dos municípios na atenção básica, né, e o percentual de pobres. Eu gostaria de saber se foi verificada alguma relação com a cobertura da estratégia de saúde da família nesses municípios, porque a gente sabe que é a política de reorientação da saúde, e essa política ela tem uma cobertura muito mais ampla em municípios pobres. Então, como é que ficou esse indicador? Se isso foi balizado ou se foi um indicador de análise, né? E é um indicador-chave para pensar a produção dos outros indicadores, que são as ações programáticas, tuberculose. Bom, a gente verifica que ainda nesse ponto da equidade, a gente verifica que o Bolsa Família ele tem produzido efeitos importantes sobre a produção de equidade no sentido das condições de vida, né? A gente vê a diminuição da desigualdade de renda, enfim, uma série de outros ganhos. No entanto, a gente vê fragilidades em uma das apostas dos formuladores do programa, que é a questão da pobreza geracional, que é a articulação com os serviços, que também foi tocado na mesa, que é uma das fragilidades existentes e é um ponto onde concentram-se desigualdades. Então, a gente sabe que tem a saúde do rico, a saúde do pobre, como a professora já colocou. No entanto, a interlocução com estes serviços que preservam desigualdades é uma das apostas para a superação da pobreza geracional e, possivelmente, para que essa política não seja tão imediatista, ou seja uma política mais ampla. E aí, o que fazer se aposta para ampliação, uma possível tendência, né, à universalização e não à seletividade da transferência de renda, vamos dizer? Ela está nos serviços de saúde, por exemplo, saúde e educação, por exemplo, e as fragilidades a gente reconhece que estão nesses serviços. O que deve-se fazer? Deve-se ampliar a participação do Estado federativo, né, no nível local, para poder conjugar com a política de transferência de renda e aí verificar possíveis resultados, ou ampliar, fazer o contrário, fazer um processo meio que de descentralização, ampliar a participação do município
numa política federal para poder conseguir resultados, enfim, pensar essa política. O que é complicado, porque a gente supera algumas coisas ligadas ao clientelismo justamente pela política ter um tom mais do âmbito do Estado federativo, né? Então, eu tenho muita dúvida. O que fazer com esse Estado para conjugar política de saúde e a política de assistência social com a transferência de renda? Bem, quanto à questão do impacto político, as implicações políticas das transferências de renda na África, é difícil generalizar, porque cada país é bem diferente do outro, muito diferente. Proporcionalmente, o impacto em qualquer país africano, fora do Sul talvez, é muito menor. O Limpo, por exemplo, a Gana, são vários milhares de famílias, são milhões. Então, é muito limitado o impacto. Me parece, pelo pouco que eu sei sobre a África, que faz parte de uma espécie de favoritismo interno nesses países, onde os benefícios são mais canalizados para as áreas e os grupos étnicos mais favoráveis ao governo. Eu captei isso mais ou menos em algumas leituras. Então, eu acho que não tem potencial transformador que talvez tem no Brasil, no México, no Peru, talvez. É uma situação bem diferente. E precisa ver como isso se desenvolve. Uma coisa é certa, que as entidades de ajuda externa, tanto o Banco Mundial quanto o nosso DFID, a Agência de Cooperação Externa britânica, estão empurrando muito essa política. Eu acho que eles percebem isso como uma espécie de política salvadora, oferece uma alternativa que outras políticas não oferecem, com resultados rápidos e positivos, mas é uma questão a ser estudada, a ser pesquisada. Não tem um pronunciamento que eu possa fazer que seja válido assim, para a África toda. Eu sei que tem uma dúzia de países que estão com essas propostas na mesa e aceitando dinheiro. Essa é outra função, né? Angariar recursos numa situação de recurso escasso, difícil. Quanto à questão das ligações entre transferências de renda e a economia e a sustentabilidade dessa ligação, é uma avenida também a ser investigada. Porque sem essa ligação maior, eu acho que há realmente um perigo das transferências de renda ficarem num beco sem saída. Ficarem assim, uma política estática, talvez. Precisa desenvolver, precisa passar por etapas mais avançadas e não ficar nesse discurso de ajudar os pobres. Precisa ser vinculado ao desenvolvimento para criar emprego, embora talvez de uma forma mais espalhada, mais coletiva e não tão individualista, mas isso bate um pouco contra a ideologia neoliberal. Então isso faz parte também do discurso, eu acho. Vai fazer parte. Grata pelas questões levantadas, são tremendamente interessantes e a gente não tem tempo aqui de responder adequadamente as questões que foram levantadas, que exigem que você interesse cada ponto no contexto. Eu gostaria só de responder a questão mais pontual e talvez conectando com o conjunto do debate. Eu entendo que o fato de que a política social brasileira, em geral, ou de modo geral, o bem-estar dos cidadãos tenha entrado no centro da competição política, ela tem enormes consequências dinâmicas. Né? Prefeitos são avaliados retrospectivamente. O voto
retrospectivo, no sentido de que o eleitor olha para trás e vê o que o prefeito apresentou e isso pesa no seu voto e os candidatos sabem disso, né? Então, passa a ser do auto-interesse do prefeito, do ponto de vista da sua sobrevivência eleitoral ou da capacidade de fazer o sucessor, produzir resultados que afetem a vida das pessoas, para além do discurso de véspera de campanha. Eu acho que isso tem muitas consequências do ponto de vista da dinâmica política que a gente não consegue avaliar ainda. E as nossas políticas sociais, as de serviços, não as de transferência, elas são de fato descentralizadas na sua execução. O que não quer dizer do ponto de vista do seu desenho. O desenho é muito centralizado. Né? E isso também tem consequências do ponto de vista da redução das desigualdades. Né? Porque o fato do desenho ser centralizado resolve diversos problemas de coordenação. Né? Você levanta a cobertura do PSF como um possível fator que afete o desempenho. Não tem. E não é porque o PSF não tenha importância, mas é porque eu estou analisando tantas coisas ao mesmo tempo que o PSF isoladamente é um fator que afeta, assim como o gasto é um fator que afeta, a capacidade do município é um fator que afeta. Qualquer tentativa de tentar explicar o que está acontecendo com um modelo teórico unicausal, em que você queira encontrar o átomo da vida política a espelho da física, você não vai encontrar, porque a pergunta está colocando várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que a gente não consegue examinar. Mas o fato do desenho das políticas serem centralizadas, o desenho, a parte de right side ser centralizado, resolve muito dos problemas de coordenação. O que quer dizer isso? Você encontrará programas de equipes do PSF em quase todo o município brasileiro. Né? Isso tem um impacto para a solução de vários problemas que a descentralização colocaria. Né? Então, eu penso que dinamicamente, as políticas sociais no Brasil, nós temos uma situação em que é do alto interesse dos prefeitos produzirem benefícios tangíveis para o eleitor, seja no Bolsa Família, seja na saúde, seja na educação, seja o que for o que o prefeito eleger como importante. Ao mesmo tempo que as políticas têm sido desenhadas com base numa premissa de uma grande suspeição do que os prefeitos vão fazer. Isso que você disse, né, se deixar na mão do prefeito não dá coisa boa, né? Isso também, se você olhar o debate no Senado, o debate na imprensa, o debate na Câmara dos Deputados, essa ideia é muito generalizada, contrariamente da tradição inglesa, que você supõe que, ou da tradição liberal, de que você supõe que o eleitor vai fiscalizar o prefeito. Né? Eu acho que isso dinamicamente tem consequências que são positivas e que a gente precisa incorporar nas nossas análises para entender o que vai rolar para frente. Bom, eu vou falar bastante pouco, bastante não bastante, porque já bastante acredito, eu acho. Eu só queria acrescentar algumas observações pontuais em relação a essa questão da dinâmica política, que eu acho um ponto bastante interessante. É uma pena que a gente não tem tempo a debater mais, porque eu acho que teria um contraponto interessante, pelo menos as nossas duas apresentações, no sentido que eu fiz um quadro muito mais dark do que o quadro que a Marta apresentou, né? Um quadro de melhora, né, de oposição, que eu acho, no entanto, que é totalmente compatível com a ideia de que a gente continua, né, muito mal, né, em várias áreas, a área de saúde. A Laura mostrou que ainda mais de 50% do financiamento da saúde é no bolso das famílias. Né? Isso significa que as pessoas compram bem-estar, isso significa uma diferenciação do bem-estar. Já o Richard Dawkins, né, já na Inglaterra, lá nos anos 50, chamava a atenção para a questão da dualidade, né, do bem-estar, quando ele é muito mercantilizado. Então, isso, não viola, né, a evidência de que há um avanço. Né? Hoje saíram os indicadores sociais do IBGE, confrontando os dois censos, né, de 2001 e 2010,
e a gente vê que há uma evolução. O problema que a gente vê nessa evolução é a lentidão dessa evolução. Isso é um traço atávico brasileiro. Tudo é muito lento, né? A gente continua com 14 milhões de analfabetos. O Uruguai acabou com o analfabetismo em 1910. Né? Não tem porquê, a gente consegue entender o que impede, né, o Brasil de acabar com isso, com o analfabetismo, num mundo em que a gente está na economia do conhecimento. Então, 14 milhões de brasileiros não sabem ler e escrever. Sem falar no analfabetismo funcional, no atraso escolar, que isso vai ficar fazendo um rosário de tristeza aqui. São coisas que a gente tem, e a gente tem pressa. A questão é que a gente está evoluindo, a gente tem que botar e imprimir ritmo aí. E ritmo é decisão política, e decisão política passa, sim, também pelos, como o eleitorado responde a isso, que eu acho que a Marta colocou bastante bem essa questão, né? Existe um lucro político e você faz as políticas de bem-estar por conta de que o brasileiro já incorpora as universidades como cidade, titularidade, Bolsa Família foi uma escola para eles, concordo perfeitamente. O único problema que eu vejo é um problema de informação. Se a gente pegar uma política específica como saneamento, por exemplo, política que evolui muito lentamente, o Brasil ainda tem cerca de 35% dos homicídios sem saneamento. Essa situação é extremamente mais grave no Nordeste e no Norte, né? Aí você pode botar que 20%, 30% tem saneamento. E o que me chama a atenção nisso, do ponto de vista dessa dinâmica política, a perversidade dessa dinâmica política, né, que é boa com uma coisa não tão boa com a outra, é que as pessoas não têm informação sobre a importância do saneamento. Então, enquanto é claramente evidente, né, que uma política de saúde, um gasto em saúde, um programa de saúde, traz consequências palpáveis para a população, ou seja, a informação incompleta que é muito menos grave, na questão do saneamento, isso é menos visível. Né? Você tem um problema de informação sim, relevante que torna, portanto, coloca para a gente, pelo menos para mim intelectualmente, né, a questão de que tipo de cidadania que a gente está criando. Quer dizer, não é só ser cidadão, não é só exigir bem-estar, mas também é você conservar e você apostar na capacidade de agência das pessoas. Né? Que elas tenham informação, que elas participem da formulação das políticas, que elas controlem e monitorem a implementação dessas políticas. Né? Então, acho que foram pontos levantados aqui por várias pessoas e que a mim me preocupa muito. Eu sou a preocupada aqui na mesa. Né? Meus colegas são os outros. A Mariana está bem preocupadinha, já senti que ela é um pouco estressada. Bem voltada. Mas aqui em público, a gente voltada. Adolescente da mesa aqui, né? Eu sou preocupada, porque assim, eu acho bacana dessa de ter política de bem-estar, mas me preocupa que a política, com P maiúsculo, se reduza aos resultados. É uma política de resultados. Eu acho que a gente tem que prestar atenção em coisas muito interessantes que o Brasil também foi pioneiro, que é a questão da participação. Né? Eu já fui a várias apresentações do MDS de resultados incríveis do Bolsa Família, que é um programa que eu gosto, tá? Eu tenho críticas, como é que tem crítica a tudo na vida, mas acho um programa que é campeão. Né? Mas, assim, quando chega no slide da participação social, acaba rápido a apresentação. Porque não há, enfim, não conseguiu se resolver esse problema que eu acho que é fundamental. Quer dizer, isso é que dá conta, você tinha falado da coisa de por que a política, você tem a coisa, tem o serviço e você não consegue romper uma barreira, né? Tem uma barreira que passa pela gestão, tem uma barreira que passa pela cobrança da população, pelo monitoramento, pela participação disso no dia a dia. Né? Então, eu acho que esse aspecto a gente precisa capturar na nossa análise, eu acho que seria basicamente isso aí que eu queria acrescentar. Obrigada. Eu só queria chamar a atenção, talvez o Bolsa Família seja um bom... Cadê a Ariane? Não está aí, a Ariane foi embora. Tem uma aluna que está querendo estudar. Talvez o Bolsa Família seja também uma boa, pelo menos para a assistência social, uma boa área para a gente ver isso, né? O que a gente acha muito bom do Bolsa Família, que todos nós levantamos, talvez possa ser um problema em termos da forma como está se configurando essa é bem forte dizer, mas no caso da assistência me parece mais é uma tecnocracia da política social. Então nós vamos fazer um programa excelente, isso imposto um pouco
pelos problemas políticos, criar um programa de transferência de renda era uma coisa extremamente complicada. O governo foi extremamente competente, eu acho que é de tirar o chapéu, de criar um programa sem, como é que chama, sem erro, sem fraude, sem todas essas coisas que a gente sabe do Bolsa Família, um programa que entrega dinheiro. Essa eficiência do programa Bolsa Família, quem sabe também pode nos dar indícios de problemas em relação a um certo distanciamento dessa burocracia, que foi a burocracia que entrou, que veio lá do Pacto Democrático, né? E que um pouco que aconteceu na saúde, acho eu. Né? E talvez comece a acontecer também na assistência. Né? A saúde precisava se institucionalizar rapidamente, porque era a única chance de sobrevivência dela. Né? Então ela criou uma política de montar barricada. Vamos defender o SUS a todo e qualquer custo. Entendeu? Então, na assistência talvez aconteça alguma coisa nesse sentido. Esse consenso que eu me incluo, de que o Bolsa Família é perfeito, maravilhoso, funciona, onde nada mais funciona na política social direita, nada mais, estou exagerando, é claro, mas os grandes programas têm muito mais problemas do que o Bolsa Família. Eu acho que também estou só, assim, divagando, vamos dizer assim, né? Pode ser um indício de problema nessa linha que eu acho um pouco que a Marta e a Célia estavam colocando, estou só agregando. Obrigada.